hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que tem muito a nos contribuir. Ela tem bastante experiência e acho que vai ser um papo muito rico e muito interessante. Então a gente trouxe a Miriam Pereira, que é psicóloga, mentora de mulheres. Ela tem vários produtos, ela já escreveu livro. Então assim, ela tem bastante coisa para ensinar pra gente, principalmente nós mulheres. Oi, Oi, Ju, Mi, obrigada pelo convite, adorei. Adorei que você tá aqui. Maravilhoso, né? Tá aqui, né? A Ju, minha doutora, né, preferida, gente. É verdade, tem isso. Ela é minha médica, ela sabe, ela me conhece por inteiro, por dentro e tudo mais. Né? Adoro, Ju. Mas hoje aqui ela não está de paciente, tá, Exatamente. gente? Hoje ela está aqui como entrevistada. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Então, primeira coisa, estatisticamente a gente sabe que quem mais procura psicoterapia são as mulheres e não os homens. E acho que isso é uma realidade no seu consultório, né? Exatamente. Mas tem alguma idade das mulheres que elas buscam mais ajuda terapêutica, assim, psicoterapêutica? Olha, Ju, normalmente a mulher procura mais. De 10 pacientes, vamos dizer, um é homem, tá? Então a procura maior mesmo é as mulheres. Mas o que eu estou... uma idade aí que procura seria assim, por volta dos 30, porque é onde as mulheres ficam naquela dúvida de questão de tenho filhos, não tenho filhos, caso ou não caso, não tenho... Miriam, eu não sou nem casado, eu ainda tenho que arranjar um namorado, casar, ter filhos até os 35 e tal. Então eu já peguei muito nessa faixa dos 30 anos e por volta mais ou menos dos 40. Então, eu vejo entre 30 e 40, eu acho que é uma faixa aí onde as mulheres procuram mais, né, a terapia, que, sei lá, acho que a mudança do corpo, a mudança da mentalidade, o que vou fazer depois, eu acho que mais ou menos nessa faixa etária. Eu acho que o que eu vejo mais também assim no consultório é essa faixa etária dos 30, 40, e aí 40 a mais, que já vai entrando naquela fase de transição hormonal, climatério, perimenopausa, porque já tá naquela fase mais madura, que aí vem aquelas questões filosóficas, vem as questões, né, mentais, mas aí vem junto também esses transtornos, aí sim, transtornos de fato, associados a essa fase de transição hormonal, principalmente a menopausa. Exato. E aí você vê, assim, que nessa fase existem reais transtornos ou é mais uma questão, assim, de individualidade, para onde eu vou, o que eu construí, questões mesmo, assim, de vida? Ou você vê mesmo que são transtornos psíquicos que, às vezes, até além da psicoterapia, precisam de apoio psiquiátrico? Até onde você vai e depois... A partir de que momento você encaminha para o psiquiatra? Tá. Primeiro que vem também essas questões, quando começam a me falar sobre, estou esquecendo alguma coisa, estou muito irritada, estou muito nervosa, eu sempre pergunto, como que você está em relação aí aos seus exames, se está tudo em dia, porque às vezes também a pessoa, faz tempo que eu não vou no médico, faz tempo que eu não procuro, eu indico primeiro para saber se é alguma coisa hormonal, que pode ser, que também, não, Miriam, tá tudo em dia, tá tudo ok e tal, então beleza, então vamos ver, né, mas você é uma pessoa irritada por qual motivo, você é uma pessoa ansiosa por qual motivo, né, então eu começo a pesquisar, fazer esse tipo de pesquisa para a gente saber exatamente o que está acontecendo, e algumas tem a questão assim, meu filho saiu de casa, verdade. Meu filho está namorando porque agora vai casar e tal, e aquela questão da síndrome do ninho vazio, porque tem muitas que se dedicaram muito aos filhos, parou a vida para se dedicar aos filhos, só que os filhos crescem e vão viver a vida deles, vão voar. né? Vão voar, e às vezes a mulher fica ali, porque ela não se preocupou com a carreira, deixou de lado, e aí voltar para o mercado de trabalho eu acho meio difícil, eu acho meio complicado nesse momento, e aí fica essa ansiedade, fica com baixa autoestima, porque não se sente útil, não se sente feliz, então vem todo esse transtorno, a questão da depressão, de
de ver que o filho está indo e o que eu vou fazer, porque antes eu cuidava e agora eu não cuido, e a ansiedade de o que vai ser de mim, o que eu vou fazer e tal. Então eu vejo que tem muito isso. E tem um limiar, né, entre assim, a questão do vazio, da tristeza, com a questão de realmente virar um transtorno mental, que vira uma doença e que precisa ser tratada. Exatamente. E aí eu acho que cabe a nós, como equipe multidisciplinar, né? Porque aí não é só o médico que vai fazer esse diagnóstico, eu acho que tem muito do psicólogo nesse momento de ajudar a identificar até onde vai a questão emocional e a partir de que momento entra na doença de fato, né? Exato. Que já aconteceu de uma pessoa que me procurar e aí foi saber, sei lá 10, 15 anos atrás teve um problema, a pessoa não foi atrás de terapia, nem de psiquiatra, nada, e foi levando a vida. E seria mais ou menos assim, né? O copo, né, de água, ela tem um problema e vai enchendo, até que chega um momento que transborda e vira a exaustão. Quando vira a exaustão é porque não está aguentando mais, e aí dependendo, ela procurando a terapia, às vezes só a terapia não é o suficiente, porque ela precisa sim entrar com os remédios, né? Ela precisa do psiquiatra para que ele possa ajudar nessa parte química. Então, eu sempre questiono isso desde quando você está com esse problema, ou então se eu não estou conseguindo só com a terapia, eu indico, tem que ir para um psiquiatra. Então, esse trabalho multidisciplinar com os outros profissionais eu acho muito importante. Eu também acho fundamental, na verdade, os profissionais se conversarem para melhor assistência do paciente, para direcionar o melhor tratamento. Exatamente. Né? E como é importante a gente não deixar isso virar uma doença crônica, né? Porque isso vai acarretar outras doenças, né? Você vê isso na prática, né, Mi? Que a questão emocional acaba virando alguma doença física. Sim. E às vezes é muito difícil a pessoa conseguir enxergar, entender e aceitar isso, né? Sim, eu tenho estudos que falam que 80% das doenças, elas começam de fundo emocional. E aí, quando uma pessoa está doente mesmo, né, que tem alguma doença, um câncer, teve um AVC ou então um derrame, quando você começa a investigar, a pessoa já teve sinais lá atrás, só que ela não deu a devida atenção. E aí ela foi deixando. E foi deixando, Que é aquele negócio, Ju, o corpo, ele manda sinais. Com certeza. É como se fosse, né, o corpo manda mensagem. Não tem WhatsApp, né? Mas vai mandando as mensagens. Mas tem muitas, né? A gente aqui não escuta. Exatamente. Né? E a gente não dá a devida atenção, a gente deixa, e aí até que chega uma hora que o corpo fala, você não vai dar atenção? Então eu vou te dar uma doença, quem sabe assim você presta atenção. E aí a pessoa tem a doença. Só que daí quando pega na doença, que daí é mais difícil. Mais difícil, claro. Muito mais difícil. Mais difícil, mais sofrido. Envolve todo mundo, envolve a família, porque todo mundo acaba sofrendo. Exatamente. Né? Então, gente, a gente não precisa deixar chegar nisso para procurar ajuda, para fazer uma terapia. Aliás, todo mundo deveria fazer terapia na vida, não é verdade? Desde sempre, desde pequeno, desde criança, enfim. Acho que isso ajuda em todas as áreas, isso é complementar. Quando a gente fala em cuidado integral, a gente também fala sobre isso, né? Sim. Não é só o cuidado da saúde, da medicina, né? Só tratar doença, não. Tem toda a questão de hábitos envolvido, a questão da atividade física, que também... acho que você deve ver muito isso, né? Quem faz atividade física, quem se alimenta melhor. Tem muito menos transtornos mentais, né? Sim. E aí vai gerar muito menos doença. Então, trazer a pessoa para a consciência, né? Ter esse cuidado não é fácil. Não é fácil. Claro que não. Tem dia que a gente não está afim de fazer exercício físico, tem dia que a gente não está afim de comer direito, tem dia que a gente quer fazer... somos humanos. Né? Só que aquele negócio... Tudo bem, tem momentos que você está assim, mas você não precisa ficar o resto da vida nessa situação. Isso. Poxa, eu não fiz exercício hoje, mas vou fazer amanhã. Vou cuidar um pouquinho mais. Não estou me alimentando direito, não, essa semana eu vou me alimentar. Mas ter esse conjunto, não é fácil, né? Mas também não é difícil. Não, é uma construção que
precisa ser começada. Exato, né? Mas uma coisa que eu vejo, Ju, que principalmente depois da pandemia, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental. Graças. Que era uma coisa que não tinha, porque antigamente tinha aquela questão, só vai no psicólogo quem é louco, né? Então, e nem se falava que ia no psicólogo, porque imagina, se falar, nossa, aquela pessoa é louca. Pra que eu vou conversar? Pra que eu vou na psicóloga? Eu converso com a amiga. Exatamente. Eu converso com o marido, eu converso com a mulher. Não tem porquê. Então, pra quê, né? Exatamente, tinha muito isso. Mas a pandemia nos ajudou, né, os profissionais da parte da saúde mental, a mostrar a importância aí de ter esse autocuidado, vamos dizer assim, em relação a essa parte, né, mental, a parte do corpo. E com isso nos ajudou, né, tanto é que a procura aumentou muito mais. Então eu vejo que isso está sendo positivo. Temos muito mais pessoas se preocupando com isso para poder cuidar um pouquinho da mente, né? Às vezes até tem alguns memes, né, que falam assim, eu vou na terapeuta não porque eu tenho que resolver meus problemas, é para não matar o outro, porque o outro acaba me deixando pé da vida, né? Então, isso, gente. Mais ou menos isso, né? Então, obrigada, Mi. Foi muito bom. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, gente, procurem ajuda, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês, porque a saúde mental faz parte da saúde integral do ser humano e isso é muito importante. Então, se cuidem. Obrigada, Mi, adorei. Obrigada. Beijos. Beijo.